Paz do Senhor, meus irmãos. Peço que você abra aí sua Bíblia para nós fazermos mais uma leitura, por gentileza. Livro de 2 Paulo a 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler versículo 6 até o versículo 16. Acharam aí os irmãos? Acompanhe aí na sua Bíblia, nós vamos ler aqui, você acompanha na sua, por favor. Diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o comigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante, e o Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenhas muito cuidado com ele, pois ele resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhe seja cobrado. Verso 17, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada, e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nesta manhã eu quero trazer uma palavra aos irmãos voltado para a importância e a necessidade da igreja e do estilo de vida que a igreja do Senhor precisa desenvolver conforme a palavra de Deus nos instrui, conforme a palavra de Deus nos orienta. Nós temos aqui no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, a leitura que nós fizemos, capítulo 2, versículos 42 até o 47, um breve resumo, uma breve descrição de como era o estilo de vida daquela igreja que estava se iniciando. Ontem nós estávamos ali na congregação do Coroado, onde estava havendo uma transição de dirigentes, e eu trouxe uma breve palavra que estava no meu coração para trazer, neste sentido, de que aqueles que estão à frente da obra do Senhor, que estão conduzindo com um papel de condução e liderança do rebanho, precisam se atentar para as características de uma igreja guiada pelo Espírito Santo e de uma igreja saudável, que por consequência traz o crescimento da obra e traz o crescimento do reino de Deus, e que efetivamente é testemunha de Deus nesta terra. Foi para isso que o Senhor constituiu a igreja, foi para isso que o Senhor nos chamou e te chamou, para que nós fôssemos testemunhas do Senhor nesta terra, para que o mundo, ao olhar para nós, pudesse enxergar em nós a luz de Cristo, pudesse ver nas nossas comunidades, nas nossas reuniões, pudessem olhar e perceber que ali verdadeiramente o Senhor habita, porque existe um povo que vive de uma forma diferente. Portanto, de quando em quando, de tempos em tempos, nós precisamos parar um momento para refletir e avaliar
qual o estilo de vida que nós estamos vivendo. Pois é natural que o ser humano, na sua jornada de vida, por ter muitas necessidades, e tem um estudioso da área da administração, chamado Maslow, que diz que o homem tem muitas necessidades e que as suas necessidades... Ele desenvolveu uma pirâmide, que segundo ele chamou a pirâmide das necessidades de Maslow, que ele estabelece que todo ser humano procura estabelecer suas necessidades primordiais e mais básicas em primeiro lugar, para depois ir buscar alcançar necessidades ou faltas ou questões que sejam menos básicas. Exemplo, todo ser humano vai em primeiro lugar procurar a sua subsistência, porque ele sabe que tem que comer, ele sabe que precisa se alimentar. Então essa é a primeira das necessidades de todo ser humano, é a sua própria sobrevivência. E na verdade toda a natureza, todos os animais, eles têm esse senso e este instinto de sobrevivência. Então todos nós vamos buscar primariamente suprir essas necessidades mais básicas, mais naturais, mais materiais, para depois alcançar necessidades um pouco mais subjetivas. Enquanto igreja do Senhor, nós precisamos de tempo em tempo nos lembrar quais são as prioridades e qual é a necessidade maior que toda a comunidade de fé, todo grupo que se reúne, uma parcela do corpo de Cristo, uma parte do corpo de Cristo, não pode se esquecer de qual é a razão que o Senhor nos chamou. Porque quando nós viemos para a casa do Senhor, quando nós estamos inseridos em uma comunidade de fé, nós, em primeiro lugar, muitas pessoas se aproximam da igreja para buscar atender às suas prioridades mais básicas. Muitas pessoas se achegam às igrejas para buscar uma cura para uma enfermidade, prioridade básica que Maslow estabelece. Muitas pessoas procuram as igrejas para resolver algum problema de conflito familiar. É um filho que está nas drogas, é alguém que saiu, que está perdido aí num vício qualquer, numa bebida. Ou seja, em um primeiro momento, os indivíduos, as pessoas, buscando suprir suas primeiras necessidades mais básicas, mais animais, mais naturais, procura uma comunidade de fé para procurar resolver essas causas. Mas uma igreja não pode se preocupar apenas em atender, em ser um canal de bênção do Senhor para suprir apenas essas questões, porque o Filho de Deus não se manifestou na terra e não aniquilou com as obras das trevas, tão somente para nos curar do corpo, não somente para nos libertar das cadeias, mas Ele veio para aniquilar com as obras das trevas e para nos trazer novamente para o reino de Deus e para sermos chamados de seu Filho, para sermos novamente chamados filhos do Deus Altíssimo. Ele nos chamou e o seu sacrifício foi em primeiro lugar para restabelecer a conexão entre o homem, entre o ser humano e Deus, que se perdeu por conta do pecado. Ele veio para resolver o problema do pecado. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. As demais coisas, é o que o próprio Jesus diz em Mateus 6, versículo 33, as demais coisas vão ser acrescentadas, mas Ele nos chamou em primeiro lugar, e foi para isso que Ele morreu na cruz, foi para nos fazer novas criaturas, um novo homem e uma nova mulher, novo ser criado em Cristo Jesus, agora a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Portanto, todos nós que estamos à frente, conduzindo e fazemos parte de uma comunidade de fé, estamos inseridos num corpo de Cristo, nós temos que ter uma dupla visão e uma dupla percepção, em que nós temos que nos preocupar em auxiliar as pessoas que se achegam às nossas igrejas e às nossas comunidades, para, em um primeiro momento, socorrê-las nas suas necessidades e nas suas faltas, mas jamais perdendo de vista que temos que apontar o caminho do céu, para que as pessoas se encontrem e achem o verdadeiro sentido e o propósito que elas estão aqui e que elas entram nas nossas comunidades, que é para encontrar-se com o Senhor Jesus. E é isso que, em um resumo, nós vamos ver que essa igreja que está iniciando aqui,
em Atos dos Apóstolos, que é o início, é o embrião desse novo começo, deste novo tempo que Deus estabelece para levantar um povo, para que possa refletir essa glória. Nós vamos ver rapidamente algumas características desta igreja que nós precisamos restaurar, se porventura deixamos de exercer, se porventura estamos vacilando ou estamos fracos em determinada questão, precisamos restaurar e recuperar. Afinal de contas, estamos vivendo um tempo de restauração nas nossas vidas. Estamos já no tempo em que Deus está estabelecendo uma restauração, um renovo, um recomeço, um retorno às origens e de como Deus quer que nós vivamos a nossa vida aqui. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que em primeiro lugar, esta igreja era uma igreja ensinada, era uma igreja que tinha uma sã doutrina, era uma igreja, versículo 42, que perseverava justamente neste ensino apostólico, que era um ensino puro, era um ensino verdadeiro e era um ensino que na prática era vivido completamente diferente do ensino farisaico, e era um ensino estabelecido por Jesus. Quando Jesus ensina, quando Jesus está no seu ministério a ensinar, a população, as pessoas, o povo, olhando para Jesus, olham para Ele e a sua maneira de ensinar, a sua forma de falar, a sua forma de expor a lei, a sua forma de ensinar e de mostrar como a lei deve ser praticada. Quando Ele diz: Moisés disse que não é para adulterar, mas eu vos digo que aquele que cogitou na sua mente e desejou a esposa, a mulher do próximo, ou atualizando também, aquela que desejou e cobiçou o esposo do próximo, já cometeu adultério. E as pessoas, olhando este tipo de ensino, dizem para Jesus: este homem fala como quem tem autoridade, este homem ensina de uma forma diferente, que maravilha, que ensino diferente. E aqui nós vamos ver que os apóstolos, seguindo esta tradição de Jesus, traziam uma ministração e o ensino doutrinário puro, santo, obediente às Escrituras, fiel à palavra e fiel aos mandamentos do Senhor. Mas da mesma maneira em que eles ensinavam não apenas doutrinas, eles colocavam em prática o que eles ensinavam. Jesus falou: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus falou que daria autoridade para eles expulsarem demônios, curarem os enfermos, fazerem prodígios. E os apóstolos aqui no versículo 43, eles ensinavam essas coisas, mas era um ensino prático. Nós vamos ver que eles não somente faziam isso, eles não somente falavam como uma teoria, eles não somente traziam a palavra de Deus como apenas um ensino teórico, mas eles praticavam e viviam e faziam aquilo que eles ensinavam, e aquilo que eles viram Jesus fazer. Nós vamos ver que por meio dos apóstolos, sinais e feitos extraordinários eram realizados. Eles diziam que a palavra de Deus curava, eles diziam que Jesus era poderoso para libertar, e quando passavam na frente da porta formosa, os apóstolos chegavam: não tenho ouro e nem prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Este é o ensino que eles traziam para a igreja. Era um ensino não apenas de chegar em um púlpito e falar uma retórica bela, uma retórica bonita. Paulo, escrevendo aos Coríntios, inclusive disse: eu cheguei até vós trazendo não um ensino retórico, não apenas um ensino teórico, mas eu cheguei a vós, ó Coríntios, trazendo a palavra do Senhor e o poder de Deus pela ação do Espírito Santo. O que nós precisamos entender e pensar e resgatar no meio do seu povo, no meio do povo de Deus, é trazer um ensino fiel, é trazer um ensino puro, é trazer uma doutrina correta, sã. Paulo, quando escreve a Timóteo: olha, persevera na sã doutrina, da forma como eu te ensinei, Timóteo. Nós precisamos ser uma igreja que ensina a doutrina sã e pura, mas nós precisamos ser uma igreja que manifesta este ensino. Nós dizemos que Jesus cura, mas não temos permitido o Espírito Santo de Deus nos encher e nos usar e nos capacitar para dizer para uma pessoa: eu digo que Ele cura, portanto agora ser curada em nome de Jesus. Meus irmãos, este ensino precisa ser restaurado, e este ensino, quando eu falo ensino, não é um ensino de uma
de apenas um ensino teológico, é um ensino, uma vida prática de pessoas, de servos de Deus, que se deixam ser usados para manifestar sinais, feitos extraordinários, prodígios, coisas grandiosas, não porque nós somos bons e não porque somos melhores, não porque temos alguma competência ou temos alguma coisa boa que Deus possa usar, mas tão somente porque nós nos deixamos quebrantar e nos deixamos ser enchidos e revestidos do poder de Deus, para que o Espírito Santo do Senhor nos use, para que por meio de nós as pessoas possam experimentar o ensino que estamos dizendo. Você diz que Jesus cura, e o Senhor disse: olha, em meu nome vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Pastor Monel, cadê essas obras maiores que Jesus fez em nosso meio? Cadê estes sinais e prodígios em nossas vidas? Cadê essas manifestações extraordinárias no meio do povo de Deus? Será que o nosso Deus mudou? Será que este ensino está errado? Será que nós perdemos a essência do que é evangelho? Ou será que nós não precisamos resgatar e voltar atrás, dizer e nos lembrar que é tempo de jubileu e voltarmos para o tempo em que o Espírito Santo do Senhor nos movia, em que o Espírito Santo nos capacita, em que o Espírito Santo aplica por meio de nós a sua palavra, a palavra de Deus, e as coisas acontecem. Nós temos que voltar os nossos olhos para compreender que o reino espiritual é mais real do que a gente pensa. A gente fica, meus irmãos, envolvidos, é natural. Nós estamos em um corpo material e muitas vezes nós nos deixamos ser levados pelas nossas causas e necessidades naturais e humanas, é normal. Mas de tempos em tempos precisamos nos lembrar que o que nos move não é o que nós vemos, como Paulo diz: eu não me guio por vista, eu me guio por aquele que me chamou, eu olho pelos olhos da fé, como o escritor aos Hebreus diz, eu olho para as coisas como um fundamento bem firmado. Mesmo que eu não veja, mas eu tenho a certeza de que o que eu não estou vendo vai acontecer, porque é a palavra de Deus, é a fé e a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas que nós vamos conseguir viver este evangelho. Diz para o teu irmão: precisamos voltar a viver este evangelho de sinais e prodígios. Deixa ser usado pelo Senhor, viva este evangelho. Meus irmãos, nós precisamos, como o profeta Abacuque disse, Senhor, ele estava falando isso em um cenário de completa desolação, em que a justiça era torcida, o direito do órfão e da viúva eram torcidos, os juízes que eram para dar o direito corrompiam-se e deturpavam o direito, e o profeta diz: Senhor, até quando nós vamos ver essas coisas? Mas ele se lembra que tem um Deus, ele se lembra que tem um Deus que conduz a história, ele diz: Senhor, mas agora aviva a tua obra no meio deste tempo pecador, no meio deste tempo corrompido. Meus irmãos, nós precisamos restaurar. Veja que esta igreja perseverava, aqui, versículo 42, o ensino era esse. Era um ensino de poder, um ensino genuíno, como Paulo escreve ainda a Timóteo. Por isso que eu fiz a leitura de Timóteo. Ele escreve a Timóteo: olha, ensina a palavra, porque ela é apta para discernir a espinha da medula, ela é apta para separar o pensamento da alma e do espírito, ela é apta para corrigir, para redarguir, ela é apta para admoestar a palavra. Era isso que eles faziam, ensinavam essa palavra apta para fazer estas coisas. Mas os crentes, aqui há uma mensagem para os dirigentes: ensine este evangelho que os apóstolos estavam ensinando, um evangelho puro, um evangelho genuíno, um evangelho que era acompanhado de sinais, e os sinais acompanharão aqueles que creram. Meus irmãos, os sinais precisam nos acompanhar, nós precisamos ter na nossa retaguarda, temos que andar, e atrás de nós tem que vir sinais e prodígios de Deus sendo movidos. Mas aqui é para os obreiros e dirigentes, mas para a igreja persevere. Se você vir alguém trazendo este ensino, um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que traz este ensino puro, genuíno, verdadeiro, que traz um ensino que busca incentivar a busca de prodígios, os prodígios não nos salvam.
Os milagres que Deus faz não servem para nos salvar. Se servissem, lá em Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 13, diz que vai haver grandes sinais e maravilhas na terra, mas ainda assim as pessoas não se converterão ao Senhor. Os sinais não servem para salvar, mas os sinais servem para despertar aqueles... Opa, que negócio é esse que está acontecendo? Os sinais servem para abrir os olhos das pessoas para verem, existe um Deus ainda que governa. Mas a igreja precisa perseverar. Veja que o segredo desta igreja para expandir-se era um grupo de líderes fiéis à palavra, fiéis à sã doutrina, que manifestavam poder, milagres, sinais, não por eles mesmos. E a chave que nós vemos é a declaração de Paulo, de Pedro e João, quando estão diante daquele homem na porta formosa. Eu não tenho nada, eu não tenho riqueza, eu não tenho sabedoria, eu só tenho Jesus. Portanto, em nome deste Jesus que eu tenho, levanta e anda. Ou seja, era este ensino, mas as pessoas, os crentes que criam e que aceitaram a Cristo e creram na mensagem deles, perseveravam nesta doutrina. Meus irmãos, este é o sinal, este é o segredo. O evangelho é tão simples, a gente aqui complica. O evangelho é mais simples do que nós imaginamos, só que o homem, ele complica demais, porque parece que se for uma coisa muito simples, não tem valor. Para ser alguma coisa importante, tem que ser alguma coisa, um teorema de Pitágoras, tem que ser raiz quadrada de x mais 1 menos 3 e não sei mais quanto. Se o homem está falando desse jeito, então isso aí é importante. Mas não, o evangelho é bem simples, é perseverar. É olhar os homens e mulheres de Deus, ouvir e perceber se são homens e mulheres de Deus e ouvi-los, e seguir, e andar segundo a doutrina, segundo a orientação. O problema é que nós somos muito questionadores. Nós somos muitas vezes muito opiniosos. Não, eu até acho, concordo até aqui. Aqui eu não concordo muito não. Nós temos que aprender a perseverar. E aqui eu já passo para a segunda característica desta igreja. Eles tinham um ensino forte. Era um ensino prático. Era um ensino que era teoria e prática. Perseveravam neste ensino, a igreja. E como eles perseveravam? Na comunhão, ou seja, na koinonia. Era uma igreja que tinha tudo em comum, como está no versículo 44 e como estava no versículo 45 e 46. Era uma igreja que tinha um ensino puro, justo, verdadeiro, um ensino acompanhado de sinais e prodígios, mas viviam em comunhão, perseverando neste estilo de vida. Meus irmãos, e esta comunhão nós temos que entender, não apenas no sentido de uma irmandade, pessoas que são amigas, pessoas que estão caminhando, procurando desenvolver um relacionamento de amizade, também é isso. Comunhão também é me aproximar, também é estar estreitando laços de fraternidade, de irmandade. É por isso que a palavra de Deus nos diz que em muitos momentos nós vamos ter amigos que são muito mais chegados do que irmãos. Nós vamos ver nesta igreja aqui isso, as pessoas que não eram necessariamente das mesmas famílias, mas viviam um nível de irmandade, de companheirismo, um nível de comunhão, um nível de proximidade, que provavelmente era muito maior do que o nível de intimidade e comunhão que tivessem com suas próprias famílias de sangue. Comunhão também é isso, mas acima de tudo, comunhão era mesma visão e o mesmo propósito daqueles irmãos, era compartilhar os mesmos valores, os mesmos objetivos, é desenvolver a mesma visão, é ter as mesmas prioridades. Isso é comunhão. Não necessariamente todos vão compartilhar e nem todos vão ser íntimos de todo mundo. Eu não vou ser íntimo de toda a congregação, mas sempre vai ter, e é natural, que eu tenha uma intimidade, uma proximidade maior com alguns irmãos. Mas o fato de eu não ser próximo de toda a congregação não impede que toda a congregação tenha comunhão de propósitos, visões e prioridades.
O que eu quero dizer, meus irmãos, é que todos nós, ou pelo menos a maioria, a grande parte do ministério, da congregação, da comunidade de fé, precisa compreender e ter a mesma visão, para onde nós estamos andando, para onde nós estamos caminhando, e é por isso que eu fiz a leitura de 2 Timóteo. Nós vamos ver aqui o relato desta igreja, e este era o DNA desta igreja. Eles tinham tudo em comum, e ter tudo em comum e viver em comunhão também passa pelo cuidado daqueles que têm necessidades e carências. Como nós vemos aqui, eles vendiam as suas propriedades, compartilhavam, ou seja, eles procuravam suprir as necessidades básicas, mas sem perder de vista a salvação da alma das pessoas, porque, meus irmãos, nós não podemos esquecer que, se nós olharmos e quisermos viver apenas em um nível espiritual, nós estaremos negando a nossa fé, porque nós ainda estamos neste corpo natural e humano, nós ainda não estamos em um corpo glorificado. Jesus, depois de ter ressuscitado, ainda comia? Imagine nós que experimentamos as primícias da ressurreição. Será que o nosso irmão não vai precisar de comida? Jesus, olha, o que vocês estão comendo? Jesus chega lá na praia, né? O que vocês estão comendo? É peixe, traz para cá esse peixinho assado. E ele, botou para comer. Apesar de ele estar em um corpo ressuscitado, que atravessava paredes. Lá no relato diz que quando os discípulos estavam fechados a porta, Jesus entra, lá o texto não diz que ele abriu a porta, ele entrou e diz: paz seja convosco. E Jesus comeu. E você acha que teu irmão vai viver de fotossíntese e não vai ajudar em nada quando ele tiver necessidade? Teu irmão não é planta que vive de fotossíntese, vai ficar no sol assim para ser alimentado. Teu irmão é de carne e osso, ele também precisa de pão. Tiago é muito enfático nisso para demonstrar a natureza da fé, quando ele diz da fé em Cristo Jesus. Mostra-me as tuas obras e eu vou dizer qual é a qualidade da tua fé. Se você vira o teu irmão em necessidade e você não faz nada para ajudá-lo, a tua fé não vale nada. Martinho Lutero não entendeu isso daí, porque ele diz, essa epístola, Martinho Lutero chamou a epístola de Tiago de a epístola de palha, porque Lutero entendia, ele estava saindo de um período em que tudo era comprado, tudo era indulgência, e ele olhou para a carta de Tiago e não entendeu na época dele, e não compreendeu que as obras não vão nos salvar. O que nós fazemos com o próximo, o que nós fazemos para socorrer e compartilhar as faltas e as necessidades dos nossos irmãos, não é para a nossa salvação, mas é para mostrar para o mundo como nós vivemos de forma diferente no reino de Deus. É um sinal para aqueles que estão do lado de fora da comunidade, para enxergarem, peraí, este Deus que eles estão servindo tem uma lei diferente. A lei aí de fora do rei, do príncipe das trevas, é cada um por si, e qual é o restante? E Deus que cuida dos outros. Mas quando Deus diz assim, não, aqui dentro do reino de Deus, é cada um olhando para com o seu próximo, é cada um cuidando daquele que está com necessidade, é cada um suportando o seu irmão, aquele seu irmão que te aperreia, paciência. Suporte aqui é para suportar, não é para desprezar. É isso que significa, tinham tudo em comum. E aqui eu abro um parênteses, será que eles, ter tudo em comum, será que é sinal e significa que estavam todos como uma vaquinha de presépio, em que os apóstolos diziam, façam isso, e todo mundo fazia igual os apóstolos? Talvez as pessoas possam pensar que era assim, né? Não, o apóstolo falou, porque afinal era Pedro, que andou com Jesus, que cortou a orelha lá do soldado, que fez o que fez. Afinal de contas era Tiago que estava falando, afinal de contas era João que botava a cabeça e recostava a sua cabeça no peito de Jesus, era o discípulo amado. Então imagina só, quando João fala, se fosse o apóstolo João chegando aqui, se ele falasse, eu tenho certeza que ainda ia ter alguns rebarbados, eu vou usar uma linguagem militar, alguns soldados rebarbados, esse João aí está muito cheio de firula. Será que ter tudo em comum significava que todos estavam 100% envolvidos com o que os apóstolos diziam? Vou mostrar para você que não. Logo em seguida, capítulo 5, eles repartiam
as coisas e tinham tudo em comum, mas em Atos capítulo 5 nós vamos ver dois irmãos que não tinham tudo em comum muito assim não. Quem eram esses dois irmãos aí? Ananias e Safira. Não tinha tudo muito em comum não, esses aí. Esses aí, qual era o princípio que regia a comunidade? Tenho necessitado, o presbítero Eliseu está passando uma necessidade, eu tenho aqui uma ajuda, vou ajudar ele. Vou vender um negócio aqui para socorrer, vou socorrer o fulano. Essa era a filosofia, o estilo de vida dessa igreja. Aí chegam esses dois caras pálidas aqui e não, peraí, vamos lá, vamos mostrar que nós somos diferentes, que nós somos iguais a eles, sendo que são diferentes. Vamos dizer que vendemos aqui um terreno por X e vamos dar para eles, mas na verdade venderam por 2X, e você conhece a história. Eram duas pessoas que não estavam no mesmo princípio e com a mesma visão, com os mesmos valores e com as mesmas prioridades daquela igreja. O que aconteceu com eles? Morreu, né? Morreram. E aí veio o outro e viu lá só as canelinhas esticadas. Está vendo essa canela aí? É do teu marido, tu vai para lá com ele também. Pomba, morreu também. E a leitura de Timóteo que eu fiz aqui vai mostrar justamente isso. Nós vamos ver aqui pessoas que não tinham tudo em comum assim não. 2 Timóteo 4, verso 10, tinha um cidadão chamado Demas. Ele amou mais o mundo e foi embora para Tessalônica. E abandonou ao grande... Olha, será que você iria querer ser discípulo do apóstolo Paulo? Pergunta a você. Aqui a irmã está sendo sincera, eu acho que não ia querer não. Mas tem até um hino que diz, né, vamos ver lá no céu o apóstolo Paulo, Pedro e João, vamos ver os homens, as mulheres, as pessoas que foram queimados, as pessoas que foram nas arenas engolidos e devorados. Eu quero ver naquele dia e vou sempre me lembrar, não é isso que o hino diz? Sempre vou lembrar das bravuras destes homens, e vou ver o apóstolo Paulo, Pedro e João, vou ver esses homens, ou seja, nós temos estes homens como verdadeiros heróis da nossa fé, de homens que viveram a fé que Jesus nos ensinou e servem de exemplo. E como diz a respeito do profeta Elias, que também era um homem, diz, era um homem segundo as nossas paixões, tinham as mesmas, suscetível às mesmas dificuldades, mas ele orou a Deus e veio o fogo do céu. Ele orou a Deus e o céu fechou-se e não mais choveu. Você já fez esse tipo de oração aí? Olha a fé desses homens, do próprio João e Tiago, os irmãos do trovão, né? Quando ainda estavam caminhando com Jesus e a mãe dele chega, Jesus, dá aqui um centro à direita, um centro à esquerda. Aí mais na frente eles entram em Samaria e aí ninguém recebe, os samaritanos não recebem Jesus. Jesus, esses samaritanos não valem nada, deixa a gente orar aqui, vai cair fogo do céu. Isso antes de Jesus ter ressuscitado. Eram homens de fé. Mas mesmo assim, nós vamos ver pessoas, como esse caso de Demas, que se desviaram e seguiram ao mundo, amaram mais ao mundo do que a Deus. Olha só esse outro crente chamado Alexandre, que trabalhava com metais, com bronze, e ele prejudicou ao apóstolo Paulo bastante, versículo 14, e que o Senhor retribua, e ele recomenda a Timóteo, afasta-te dele também. Quando Paulo diz isso a respeito deste crente chamado Alexandre, significa que este camarada, já que Paulo estava dizendo, cuidado com esse Alexandre, esse Demas aqui foi embora, saiu da comunidade, desviou-se, mas Alexandre, que prejudicou a Paulo, um importunador, um homem que atrapalhava, provavelmente, ele não especifica o que ele atrapalhava, mas era alguém que incomodava e que prejudicava o ministério de Paulo, mas era alguém que mesmo fazendo isso, Paulo não expulsou e estava lá, e ele recomenda apenas a Timóteo, olha, cuidado com esse Alexandre, cuidado com esse crente aí, tem algum crente Alexandre? Graças a Deus que aqui eu acho que não tem nenhum Alexandre, né? Mas esse Alexandre não era fácil, mas não foi o fato de ele ser um prejudicador do evangelho que fez com que Paulo mandasse ele ser apartado, não, apenas tenha cuidado com ele,
Ele está aí no meio da comunidade. Tem algum Alexandre por aí que te importuna, que te prejudica, que atrapalha o evangelho, mas não expulsa ele não. Esse aqui, certamente esse aqui é um joio, eu vou arrancar ele. Não faça isso, meu irmão, porque a comunidade é de Jesus. O teu trabalho não é arrancar e não é nem plantar alguém na seara do mestre. O teu trabalho é cuidar. Você é ceifeiro, você tem que cuidar. Se Alexandre está me prejudicando, mas sabe-se lá, se lá na frente o Senhor Jesus não vai querer salvá-lo. Então veja que tinham tudo em comum, tinham, mas vai ter o Sambalate, vão ter os Tobias, vão ter os Alexandres da vida no nosso meio. Os Demas vão embora, esses daí são dignos de oração, de clamor, de a igreja, meu Jesus, tem misericórdia desse Demas que foi embora, voltou, amou mais o mundo do que a Cristo. Esses aí são pessoas que não saíram do nosso meio, saíram do meio da nossa comunidade, e nós temos que olhar com o olhar de Jesus e perceber que precisamos orar por essas pessoas. E se tiver algum Alexandre no meio de vocês, no meio da igreja, olha, ore por ele também. É digno de oração. Então nós vamos ver que não tinham, olha só, 2 Timóteo capítulo 3, verso 8, verso 7, sempre, ele diz assim, a semelhança de Janes e Jambres, olha só esses irmãos aí, que resistiram a Moisés. Esse Moisés não é o Moisés do Antigo Testamento, é um outro Moisés da comunidade lá. Eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Não adianta ter um apóstolo que prega o ensino verdadeiro, um ensino acompanhado de sinais, ensino poderoso, que é genuíno, puro e verdadeiro, vai ter, mas isso tudo é dentro de uma comunidade que tem tudo em comum, mas mesmo tendo tudo em comum, vai ter uns Janes e Jambres que vão resistir. Isso é presepada do pastor. Isso aí não é o Espírito Santo não, é o pastor que está usando técnicas emocionais de coach para fazer com que a igreja seja abençoada. Tem sempre um Janes e uma Jambres, não sei se é homem ou mulher aqui, são nomes gregos, tem sempre alguém que vai resistir. Olha só, eram crentes que resistiam à verdade. Homens que corrompem, pelo jeito são homens, né? São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Mas nós não devemos nos guiar por isso. Mas mesmo assim, na comunidade de Cristo, tendo estas pessoas, o relato da igreja tinham tudo em comum. Meus irmãos, nós precisamos ser contados entre aqueles que andam em obediência à palavra do Senhor. Veja, e esta característica desta igreja, e eu não vou abordar mais, porque era uma igreja que tinha temor, não vou abordar isso, mas eu quero abordar apenas essas duas características, do ensino, que era acompanhado de sinais e prodígios, e da comunhão, que significava compartilhar os mesmos propósitos, compartilhar a mesma visão, compartilhar os seus recursos, compartilhar os seus bens para socorrer os necessitados. Nós vamos ver que essas eram características marcantes desta igreja. Um ensino verdadeiro, puro, fiel e acompanhado de manifestação de poder, e uma igreja que não se guiava tão somente por isso, mas vivia. E o que Jesus nos diz, meus irmãos, é muito claro: o mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando vocês fizerem o que Jesus diz? Quando vocês amarem-se uns aos outros. Mas como é difícil nós estarmos numa igreja, numa comunidade em que tem um Janes e uma Jambres. Você vai amar, isso daí você está falando a verdade, está ensinando, e eles ficam resistindo. É aquele tipo de pessoa que você diz: irmãos, vamos seguir por esse caminho. Não, acho que esse caminho, irmão, discordar, você trazer um ponto de vista diferente, você, pastor, eu acho que não é bem por aqui, vamos refletir e analisar se não é melhor nós seguirmos por aqui. Isso não é ser Janes e Jambres não, mas tem gente que tudo que se fala é do contra, parece até um petista, parece até um esquerdista, que é tudo, não tem nada de bom, meu irmão. Já viu esse tipo de Janes e Jambres aí no meio, que resiste à verdade?
A gente fala, meu irmão, é aqui, ó, vamos tentar ir por aqui. Não, porque é isso, porque é aquilo. Meu irmão, sempre arruma uma picuinha. O que Jesus quer é que nós tenhamos comunhão de propósitos, é que tenhamos tudo em comum. E ter tudo em comum não é concordar 100%, é chegar com honestidade, com lealdade, com o coração aberto. Irmão, quando alguém chega para nós assim, pastor, eu acho que a gente podia fazer assim, a gente vê quem é Janes e Jambres e quem é sincero e verdadeiro. O Janes e Jambres, pastor, não é assim não, já chega todo petulante, né? Você não tem, isso daí não, é só lá fora, né? Aqui no nosso meio você não tem nenhum tipo de crente assim. Mas você vê, o camarada, a pessoa chega assim, isso aí não vai dar certo não, isso aí não é assim não, pastor, isso está errado, isso aí já foi tentado 300 mil vezes, vamos tentar mais uma, vamos fazer mais uma vez, diferente da pessoa, pastor, o que o senhor acha de a gente fazer assim? Ô, missionária, vamos fazer, e essa sugestão, e fazer desse jeito, vamos tentar construir alguma coisa nessa direção, eu acho que essa sua orientação está boa, mas vamos tentar melhorar, e vamos tentar acrescentar, ver se não fica melhor desse jeito, fazendo assim. Isso é ter tudo em comum, irmão, é você ter uma visão, e é isso que é a beleza, e é essa que é o que a palavra de Deus diz, que é a multiforme graça de Jesus no meio do povo. O Senhor Jesus se manifesta de muitas formas, de muitas maneiras, e o escritor aos Hebreus é muito claro, Deus se revelou de muitas maneiras por meio dos patriarcas e dos profetas, mas no último dia, nos últimos tempos, Ele se manifestou de uma forma mais sublime e poderosa, mandando o seu Filho Jesus, que é a exata expressão de Deus, como Jesus falou para Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. E essa multiforme graça de Jesus está derramada sobre a igreja. E é por isso que Paulo vem dizer e nos ensina que a uns é dado o dom de discernimento de espíritos, a um é dado a múltipla linguagem do Espírito Santo, a outros é dado o dom de visão, a outros é dado o dom de pregar, a outros é dado o dom de contribuir, a outros é dado o dom de operação de milagres. Tem um dom para operar milagres. Ou seja, o que Jesus está dizendo, tem que ter uma liderança, tem que ter um apóstolo, tem que ter alguém que traga um ensino justo, puro, verdadeiro, acompanhado de sinais e prodígios, mas não significa que vai se restringir o mover de Deus apenas a estes ungidos do Senhor, como o papai gostava de falar, não é só o ungidão que tem a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem, porque a multiforme graça está distribuída entre vocês, entre os irmãos. Cuidado para não ser Janes e Jambres, mas sejamos nós colaboradores na expansão do reino de Deus, contribuindo para a expansão, que tenhamos tudo em comum. Veja que o resultado aqui, como eu falei, não vou abordar do temor, era uma igreja que tinha temor ao Senhor por conta desse estilo de vida. Meu irmão, tem crente que quer viver num mosteiro, como um monge fechado, não, eu vou subir no monte e já viu crente que só vive no monte? Tem que descer no pé do monte, tem gente gritando lá embaixo, tem gente pedindo socorro, tem um pai desesperado com um filho endemoniado lá no pé do monte, mas só quer ficar lá em cima no monte da transfiguração. Vocês estão lembrados desse cenário? Lá, Jesus estava lá em cima, junto com Pedro, Tiago e João, lá no monte. Maravilha, Senhor, vamos armar uma tenda aqui para Elias, para Moisés e para ti, e vamos ficar aqui. E lá no pé da montanha tinha um pai arrancando os cabelos, desesperado. O meu filho está completamente endemoniado desde a sua infância, e os teus discípulos não conseguem socorrer, não conseguem dar jeito nessa situação. Jesus vira assim, seus imprestáveis, e não está assim, né? Mas eu estou traduzindo na linguagem de hoje. Se você ler na linguagem de hoje, está dizendo assim, né? Até quando eu vou ficar no meio de vocês, rapaz? Porque são pessoas que só querem ficar no monte. Não, estou bem aqui com Jesus, estou andando com Ele, estou comendo com Ele, estou indo no barquinho com Ele, eu estou na tenda com Ele. Não,
Não, para mim está tudo bem, deixa essa criança aí, deixa ele vir que ele resolve. Não, mas essa igreja era completamente diferente. Era uma igreja que estava no monte, mas estava no pé do monte, socorrendo os necessitados. Veja que este é o sinal, e estas são as características que levavam essa igreja a expandir. Aí você vai virar para mim e vai dizer, aqui até o versículo 47, nós vamos ter uma igreja com uma quantidade de membros de 3.120 membros. Se você vir no versículo 41, após a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas creram nessa mensagem. Neste evangelho trazido pelos apóstolos. Mas não podemos nos esquecer que para que este trabalho se iniciasse, tinham apenas 120 membros, era uma igreja de 120 membros, pastor Manuel, 120 crentes. Aí ontem nós estávamos falando lá no Coroado, o missionário João dando testemunho para estimular a fé do novo dirigente que estava assumindo, dizendo que quando ele chegou lá, o João chegou lá no Zumbi, tinha apenas 7 crentes, glória a Deus, ainda tem 7 pelo menos, né? Aí ele começou a orar, começou a trabalhar, será que Jesus está comigo? Será que era para eu estar aqui? Aí ele deu testemunho que está com 50 e poucas pessoas agora lá. Aí o diácono Márcio, lá dando testemunho do Japim, chegou lá, era praticamente 3, 4 pessoas. E hoje já está também um número maior de pessoas lá na congregação. Ou seja, aqui era uma igreja de 120 pessoas. Mas olha a diferença que faz uma igreja, seja 7, seja 4, sejam 3, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou, seja uma igreja de 3 pessoas, mas a diferença desta igreja não era o número, e não era a quantidade de pessoas, meus irmãos, a diferença é que eram 120 irmãos, completamente cheios do Espírito Santo de Deus, meu irmão, a diferença não é o número e nem a quantidade, a diferença é o Espírito Santo na vida do crente. 120 pessoas, olha o que aconteceu com este evangelho, e chegou até nós, e espalhou-se pelo mundo inteiro, e este evangelho chegou até nós com poder, com milagre, com prodígios. Quanto mais nós, enquanto Ministério Assembleia de Deus do Brasil, somos muito mais do que 120, mas nós precisamos nos revestir do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do poder de Deus, para manifestar estes prodígios, para mostrar para o mundo que aqui há um Deus que ainda opera nos dias de hoje, que no nosso meio existe um Deus que tem poder para curar, que tem poder para libertar, que tem poder para arrancar das trevas o perdido e pecador. Há poder de Deus para nós nesses dias. E eu tenho uma convicção pessoal, meus irmãos, assim, de vez em quando eu discuto com a mamãe, discuto assim no bom sentido, ela diz, daqui para o final do mundo é só desgraça, tudo não vai prestar mais nada, tudo vai de mal a pior. A mamãe tem uma visão assim, eu sou um pouco otimista, irmãos, eu tenho um pouco mais de otimismo, eu creio que nas coisas vão, apesar de conhecer as Escrituras e não me esconder e não fechar os meus olhos, porque as Escrituras dizem, o que Paulo mesmo escreve, aqui nessa segunda carta a Timóteo, que nos últimos tempos vão haver homens mais amantes de si, que não vão querer ouvir a sã doutrina. Eu sei de tudo isso, mas veja só comigo e pense um pouquinho comigo a respeito deste cenário do fim dos tempos. Se existe uma população e um grupo de pessoas e a humanidade vai estar cada vez mais se fechando para o Evangelho, o que aconteceu com Jonas quando ele foi para Nínive? Nínive era uma cidade de santinhos e puros? Era uma cidade que amava a Deus? Era uma cidade de rebeldes. E Jonas chegou lá a contragosto, mas ele chegou lá debaixo da autoridade de Deus. Deu uma palavra e toda a cidade se converteu. Onde as trevas estão espessas, é a luz que chega para dissipar as trevas. Se o mundo, meus irmãos, vai caminhar passo a passo para as trevas,
é uma oportunidade. Na administração existe as forças, análise SWOT, em que você analisa as suas fraquezas e analisa as suas competências, as suas habilidades, as suas forças. E nós temos que avaliar essas nossas fraquezas e as nossas forças, olhando para dentro da organização para saber internamente quais são as nossas competências e externamente como é que essas minhas habilidades e competências podem influenciar o mercado e as coisas que estão do lado de fora da organização. Resumindo, nós temos a luz de Cristo, a nossa organização, e nós somos um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo de Deus. Nós não somos um CNPJ, nós somos o DNA do reino de Deus. Nós somos a embaixada do reino dos céus nesta terra. Portanto, o que nos governa não são as circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós é que temos a autoridade e o poder para influenciar o mundo. Então, quando eu olho essas coisas do mundo que está se corrompendo, indo para as trevas, eu vejo uma oportunidade para a igreja, para ser um farol em meio às trevas, para ser uma ponte para que, como nós cantamos, como um farol, esqueci a letra, me ajuda aí. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olha, esse hino me ocorreu agora e resume tudo que estamos falando. Um farol só serve para brilhar na escuridão. A ponte só serve para ligar de um lado a outro se existir um rio no meio, um mar. E se o mar for muito longo, não precisa nem de ponte, ele abre o mar e a igreja atravessa. Mas temos que ter o Espírito Santo nos enchendo, e temos que ter tudo em comum. Esta visão tem que estar compartilhada com todos nós para compreender que é assim. E veja que o resultado deste estilo de vida, desta igreja, versículo 47, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para você. Se o mundo está indo de mal a pior, isso é uma oportunidade de nós lançarmos mais as nossas redes para ganhar mais almas para Jesus. Os dias estão se findando, mas o Senhor nos colocou nesta terra para sermos um farol, para sermos uma luz, para brilhar em meio às trevas, para brilhar em meio à escuridão, para nos últimos dias sermos um porto seguro para os que estão se perdendo achar lugar de abrigo. Mas o mundo precisa olhar, rapaz, essa igreja só tem... Paulo diz para os Gálatas, por que vocês estão se mordendo, ó Gálatas? Olha só que nível de igreja, e é porque tinham tudo em comum, hein? Mas a igreja de Gálatas, tinha uns ali, que eu acho que eram meio canibais, né? Brincadeiras à parte, ficavam se mordendo. Outros lá em Coríntios diziam, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Paulo vem e diz, não é nem de um e nem de outro, nós somos de Cristo. Mas tinha tudo em comum. Veja só o paradoxo da comunhão da igreja e ao mesmo tempo esse pequeno cenário de pequenos desentendimentos que há. Mas é neste cenário que Jesus nos chamou para sermos um farol, para sermos uma luz, para resplandecermos e manifestarmos o amor de Deus. Sempre vão existir Janes e Jambres, sempre vai ter um Alexandre para perturbar a tua paciência, para te prejudicar muito. Sempre vai ter um Demas que vai embora, vai amar mais o mundo. Mesmo a igreja tendo este DNA, tem esse tipo de gente no meio da igreja. Mas a nós, meus irmãos, independente de qual seja o estilo das pessoas que estão habitando entre nós, a nós nos cabe tão somente amar, viver este amor. Eu amo, é por isso que
Você já amou alguém que te fez mal? Seja sincero. Essa semana aconteceu uma coisa assim que me deixou muito chateado com uma pessoa. Aí eu falei, Jesus, olha, eu fui sincero com Jesus. Jesus, eu acho que eu ainda não sou crente não, é difícil, poxa, mas essa situação, eu estou com tanta raiva, não é ninguém da nossa igreja, é uma outra situação que aconteceu aí. Jesus, é difícil amar essa pessoa, olha essa injustiça, olha isso que essa pessoa está fazendo, que é injusto. Meu irmão, é o que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 13 lá, o verdadeiro amor não se agrada da injustiça. Mas ao mesmo tempo a palavra diz que eu tenho que amar não sei, deixa o adjetivo para lá, né? Eu tenho que amar essa pessoa. Eu não sou crente não, ou então eu digo assim, Senhor, eu ainda preciso crescer um pouco mais, eu ainda preciso amar um pouco mais. Senhor, derrama no meu coração o amor que vem de Ti, que foi capaz de no alto pregado, no alto da cruz, tem misericórdia desses homens, eles não sabem o que fazem. Jesus, meus irmãos, eu acho que nós estamos um pouquinho distante do que é uma igreja que tem tudo em comum, mas nós estamos vivendo um tempo de jubileu, para nós restaurarmos este tempo, para nós voltarmos a esta visão, para nós compreendermos que são esses valores, são essas coisas, é este estilo de vida que nós precisamos viver. E aí Deus, veja que é o resultado desta equação, ensino puro e verdadeiro, uma vida de comunhão, com tudo em comum, tendo o mesmo propósito de visão, objetivos e alvos e perspectiva, o resultado é, o número de salvos vai se aumentando. Agora, se a pessoa chega nas nossas igrejas e vê o pastor, o dirigente, brigando com a própria família e se desentendendo com o próprio filho, meu irmão, tendo entrevero no meio da igreja com pessoas, aí está difícil. Nós precisamos nos converter a Jesus hoje, nós precisamos transformar as nossas vidas para que nós possamos viver o verdadeiro propósito de Deus para nós nesta manhã. Você quer ser um farol? O mundo vai acabar, o mundo está ruim, tem pessoa que você vai falar, sempre vai ter os Janes e Jambres que você vai falar e vai resistir. É o que Paulo escreve a Timóteo, não vai querer ouvir a sã doutrina, vai querer só ouvir aquele evangelho água com açúcar, que apenas adocica ali a verdade, mas prega a palavra. Paulo, nesse cenário, escrevendo a Timóteo, ele diz, Timóteo, o cenário é esse, mas sabe o que compete a ti, Timóteo? Prega a palavra. O cenário, Timóteo, é homens amantes de si mesmos, que vão ter comichão quando o evangelho da verdade for pregado, que não vão ouvir e vão querer levantar profetas segundo as suas próprias conveniências, mas Paulo diz, prega a palavra. E Paulo diz assim, pregue a palavra, Timóteo, em tempo e em fora de tempo. A nós nos cabe isso. E como é que é a melhor pregação? Eu sempre me esqueço quem é o autor dessa frase, mas ele diz assim, pregue o evangelho, se necessário, fale. O que você entende dessa frase? Pregue o evangelho, se for necessário, fale. O que você entende dessa frase? Como é que você tem que pregar o evangelho? Como eu estou fazendo aqui? Falando? Testemunhando, dando testemunho. O testemunho é muito mais forte do que uma oratória bonita e bela. O testemunho mostra verdadeiramente que você acredita num Deus que é compassivo, que é misericordioso, que socorre o aflito. É um Deus do Salmo 121, que está no desespero, eleva os olhos para os montes e sabe que tem um Deus que dá socorro. Mas se você vê a pessoa em desespero e não socorre, ele vai olhar para você, o Deus do Salmo 121 não existe não, porque esse irmão que diz que é testemunha desse Deus, não está me socorrendo, não está me ajudando. Veja que é o testemunho, e é isso que nós precisamos viver. Então, em qualquer tempo, pregue a palavra,
Cumpre o teu ministério, Paulo diz para Timóteo, nesse cenário de dificuldade, cumpre o ministério que Deus te chamou, e o ministério que Deus chamou para a igreja é de nós sermos testemunhas do reino de Deus para esta terra. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Eu quero, antes de continuarmos para a ceia, eu quero fazer uma oração. E já peço para os pastores virem aqui para que nós possamos já nos preparar para a ceia, para que possamos, vamos fazer oração para consagrar os elementos da ceia. Eu quero fazer essa oração para que Deus aplique isso e depois nós vamos iniciar a nossa cerimônia de ceia do Senhor, mas pedir que o Senhor nos ajude a viver este evangelho, a ter estas características que nós estabelecemos aqui, que nós aprendemos aqui na palavra, no nosso meio, na nossa congregação. Você quer isso na sua vida? Você quer ser esse instrumento? E só para fechar aqui nessa leitura de Paulo a Timóteo, eu falei dos dois que eram ruins, né? Do Janes da Jambres, falei do Alexandre, falei do Demas, esses 4 aí. Mas olha só a quantidade de pessoas que eram fiéis. Crescente, que é uma outra pessoa, foi trabalhar na Galácia, no Evangelho. Tito foi para a Dalmácia. Lucas está com ele, com Paulo. Marcos traz ele de volta, que ele é importante para o ministério. Tíquico foi para Éfeso. Veja que a unidade da igreja, mais eram os que estavam contribuindo, colaborando com o Evangelho, com a expansão do Evangelho, do que estes Sanbalates e Tobias aqui para atrapalhar. É isso que nós precisamos nos encaixar, nessas pessoas que auxiliam na expansão e são colaboradores na expansão do reino de Deus. É esta oração que eu quero fazer nesta hora, pedir que nós possamos ser contados entre aqueles que auxiliam e são colaboradores na expansão do reino. Você quer orar comigo nesse sentido? Você quer orar nessa direção, pedindo que o Senhor nos encha nesta manhã com o seu Espírito Santo, com o amor de Deus, com o Espírito Santo, para que possamos ser canais de bênção nas mãos do Senhor? Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nesta hora que o Senhor aplique em nossas vidas esta palavra, Senhor. Resgata-nos, Pai, para que possamos viver a essência do verdadeiro Evangelho, que aqui nós vimos resumidamente nesta passagem em Atos dos Apóstolos, esta característica desta igreja que estava trabalhando, que estava testemunhando, que estava vivendo os princípios e os valores do teu reino nesta terra, mesmo sofrendo posteriormente perseguição. Senhor, eles ainda assim perseveraram unânimes, e a tua palavra foi genuinamente, verdadeiramente pura, sendo transmitida e ensinada, e o poder de Deus se manifestava no meio do povo, com sinais e prodígios. Senhor, acha em nossas vidas e em nossos corações, Pai, um desejo de ouvir a Tua voz, de sermos instrumentos nas Tuas mãos, nas mãos do Teu Espírito Santo. Guia-nos a toda a verdade, Senhor, e queremos Te pedir neste tempo de restauração, neste tempo de transformação, neste tempo de jubileu, Senhor, nós queremos pedir a Ti, Pai, ajuda-nos a voltar a este tempo, a viver esta verdade genuína do Evangelho, aqui em nossas igrejas, estejamos vivendo, Senhor, estes princípios e estes valores no meio do Teu povo, para que assim o Senhor possa ir aumentando o número dos salvos, para que o Senhor possa ir, Senhor, salvando e resgatando as pessoas no nosso meio. Abençoa-nos, Pai, é o que Te pedimos também. Consagramos os elementos da ceia, Senhor, o pão e o vinho, Pai, que nós vamos celebrar logo mais, Senhor, agradecendo a Ti pelo Teu sacrifício, agradecendo a Ti pelo Teu amor derramado ali na cruz do Calvário, para que assim, Senhor, ao participarmos deste pão, ao participarmos deste vinho, Senhor, nós possamos ser fortalecidos na nossa fé, na nossa confiança, e que o Senhor venha trazer, Pai, conforto às nossas almas, que o Senhor fortaleça a nossa fé nesta manhã. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.